Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o Wilson e a gente vai falar hoje de duplicação do ADN ou replicação do ADN, como vocês acharem melhor, certo? Inclusive tem algumas literaturas que falam autoduplicação do ADN. Então vamos lá. Esse é um processo que normalmente ele começa por lugares específicos do ADN, que esses lugares vão ser chamados de orígenes de replicação, tá? E aí, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que entender é que é um processo mediado por 8 enzimas. Então, eu tenho helicasas, eu tenho as SSBS, eu tenho as topoisomerasas, eu tenho a ARN polimerasa, eu tenho a ADN polimerasa, eu tenho a RNasa e eu tenho a ADN ligasa, assim como a telomerase. Eu vou explicar o que cada uma delas faz ao longo de toda a nossa jornada. Então, agora eu vou falar das helicasas. O que as helicasas fazem? Elas rompem as pontes de hidrógeno entre as bases nitrogenadas do ADN e vão abrindo a orquixa de ADN. Né? Então, a função da helicase é separar as cadenas de ADN, rompendo as pontes de hidrógeno que estão ligando as bases nitrogenadas de cada cadena do ADN. Aí, o que acontece? Agora, o próximo passo que a gente tem, lembrando que todas essas enzimas elas atuam no sentido 3', 5', ok? Agora, o que acontece? Se você for parar para analisar, agora a gente tem, assim, eu conheço como SSBS, porém, na UNR, o pessoal vai chamar essas proteínas de proteínas firradoras. O que significa essa sigla SSBS? Essa sigla significa proteínas de união ao ADN de cadena simples, certo? Então, você que escolhe. Se você quer chamar de SSBS, que é o nome original, se você quiser chamar com proteínas firradoras, ou se você quiser chamar de proteínas de união da ADN de cadena simples, legal. O ideal é você saber as três, certo? Qual é a função delas? É manter as duas hemicadenas separadas, brindando estabilidade para as cadenas, certo? Então, elas vai manter o que vai gerar as orquichas de replicação, certo? E a gente chama que isso aí vai acabar formando a burburra de replicação, que é esse espaço, vamos dizer assim, esse espaço vazio que tem enquanto ela vai atuando. Então, essa aí é a proteína firradora, que é a SSBS, ou proteína de união de ADN de cadena simples. Agora a gente vai falar da topoisomerase, que também é conhecida como ADN-rirase. Então, qual é a função da topoisomerase? Ela primeiro, que ela vai produzir cortes específicos na cadena, para que ela possa abrir e evitar o superenrochamento. Então, a primeira coisa que ela faz cortes específicos para diminuir a tensão do sistema e evitar o superenrochamento, certo? Então, essa aí é a principal função da topoisomerase, certo? Em seguida, o que vai acontecer? Eu tenho a ação da ARN polimerasa. Qual é a função da ARN polimerasa? Ela vai sintetizar o cebador e ela indica o sentido da síntese dos nucleótidos para a próxima enzima que vai vir, que é a ADN polimerasa, certo? Então, aqui, veja bem que o que acontece. Enquanto lá em cima eu tenho a gente vai ver agora que a gente vai falar de fragmento de Okazaki. O fragmento de Okazaki ele só pode surgir na hemicadena 5', 3', porque ela é conhecida como cadena retardada, regazada, porque a síntese dela vai depender, ela está indo no sentido contrário do que está sendo aberto pela enzima helicase, certo? Por isso que ela é uma cadena que ela tem que ficar esperando. Abre um pouquinho, faz. Abre um pouquinho, faz. Ou seja, lá embaixo eu vou ter que sintetizar vários cebadores para poder dar o sentido da síntese. E o que vai acontecer? Entre um cebador e outro, vai acabar formando um fragmento de Okazaki quando for sintetizado pela ADN polimerase, que é a próxima enzima. Lembrar que o cebador ele é um ARN que apresenta mais ou menos 10 nucleótidos, certo? Então, quanto à ADN polimerase, o que acontece? Essa ADN polimerase, já diz o nome, ela sintetiza 1000 bases nitrogenadas em 1 segundo, certo? Então, é uma loucura. Então, o que acontece? A gente vai falar que quando ela está atuando de 3', 5', ela está atuando sobre a hebra adelantada, ou a hemicadena adelantada. E quando a ADN polimerase estiver atuando na cadena 3', 5', aí a gente vai falar que ela está na hebra atrasada, ou regazada, ou retardada, tem vários nomes para falar dela, certo? Então, lembrar sempre que das duas hemicadenas, o que acontece?
A M-cadena, que é a favorável, é de 3' a 5'. A desfavorável é de 5' a 3'. Certo? Então, pronto. Aqui é importante que a ADN polimerase, certo? E aí sim, aí eu tenho o surgimento dos fragmentos de Okazaki na cadena 5' a 3'. Agora, o que acontece? A próxima enzima que vai vir é a RNase, que ela é responsável por degradar o cebador. Então, desenhei até de uma forma que vocês entendam, que como o Pac-Man, ele vai vir e vai comer o cebador, vai deixar esse espaço vazio, certo? O que resulta que a gente já sabe qual é o nome da próxima enzima. Se deixa um espaço vazio, alguém tem que ligar os espaços. Então, a próxima enzima é a ADN ligase, certo? Então, pronto. A ADN ligase, o que acontece? Ela vai literalmente unir as cadenas de ADN, certo? Então, ela vai preencher esse espaço vazio que tinha sido deixado pelo cebador. Lembrar que eu tenho que tirar o cebador, que o cebador é um nucleótido de ARN, ou seja, vai ter nucleótido ele é um nucleótido de ARN. Então, se ele tem ARN, ele vai ter uma base nitrogenada, que é o uracilo, que eu não tenho no ADN. Então, eu tenho que tirar ele de qualquer maneira, certo? Então, responsável por unir as cadenas de ADN, ADN ligase. Logo, o que vai acontecer? Talvez essa aqui seja a enzima mais complexa para a gente poder falar da duplicação do ADN, que é a telomerase. A telomerase, a primeira coisa que eu tenho que entender é que ela é uma parte do cromossoma, né? Eu tenho uma parte que eu chamo satélite, o braço P, que é o braço pequeno, que é o braço curto. Eu tenho o centrômero, que é o centro do cromossoma. Eu tenho o braço Q, que é o braço largo, e eu tenho os telômeros. O que acontece? À medida que eu vou produzindo a síntese de ADN, a tendência é que o fragmento que eu copie, ou seja, o segmento de ADN que seja a cópia do molde, ele seja um pouco mais curto. Você vê ali que na representação a hebra molde, ou seja, o ADN que a gente copiou, é o que está de preto. Ou seja, o que foi copiado está de preto. E o que foi a cópia está de vermelho. Então, você vê o seguinte, tipo, o original é preto, a cópia é vermelho. Então, eu sempre vou perdendo pedaços dos telômeros. Então, a telomerase, o que ela faz? Ela restitui os telômeros. Você vê que ali no quadradinho 2 está faltando um pedaço e ele ainda tenta restituir, só que ele não restitui completo. Tá? Então, isso aí também é um indicador de envelhecimento da célula. Quando eu quero ver se a célula está envelhecida e tudo mais, eu dou uma olhada no telômero dela. Se o telômero dela estiver muito encurtado, eu já sei que aquela célula tem X tempo, certo? E é por isso que tem alguns mecanismos que a maioria tem uma parcela dos cânceres que a gente chama que são células imortais, que eles têm a capacidade de reconstruir completamente o telômero, certo? Pronto. Muito obrigado até aqui. Nos vemos na próxima. Falou!